isso aconteceu. Ele pediu o afastamento do ministério pastoral, dizendo que não estava qualificado para isso. Irmãos, eu discordo disso. Eu não creio que o pastor Paulo Júnior esteja desqualificado para o ministério por causa do que ele fez, não creio. A desqualificação para o ministério, a meu ver, existiria se ele se mantivesse obstinado nisso. Então não vejo o pastor Paulo Júnior como alguém desqualificado. Acredito que tudo isso aconteceu especialmente em virtude da fragilidade em que ele está passando por causa dessa enfermidade grave. E lamento muito por tudo que aconteceu, não tive a oportunidade de falar com ele ainda. Mas é isso, queridos. Espero que, se eu falei alguma coisa que o pastor Paulo Júnior, ouvindo mais tarde, não tenha gostado, que eu não deveria ter dito. Me perdoe, pastor Paulo Júnior, mas eu gostaria de dizer essas coisas para os irmãos, para que os irmãos orem por ele e entendam melhor o todo do problema. Uma pessoa com uma síndrome assim, uma cara feia é um tiro de canhão. E ele está padecendo com isso. Eu fico imaginando como ele se sente quando ele vê esses vídeos de ataque contra ele. Como uma pessoa doente, fragilizada, recebe isso nas redes sociais, sem poder se defender. Então, queridos, por favor, orem por esse nosso irmão e vamos seguir em frente, a fim de que as nossas perdas com isso aconteceu não sejam maiores. E ele volte depressa para o ministério. Na minha opinião, ele está plenamente qualificado para o ministério. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Eu entendo que um homem para ser pastor precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Meus amados irmãos, a Igreja Aliança do Calvário acaba de se pronunciar, jogar uma nota a respeito da exclusão do pastor Paulo Júnior. Difícil de acreditar, mas eu não concordo com tudo que foi relatado. Meus amados irmãos, eu gostaria que vocês ficassem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, a Igreja Aliança do Calvário acaba de se pronunciar a respeito da exclusão do pastor Paulo Júnior. Recentemente, o pastor Paulo Júnior veio à internet e pediu perdão pelos seus pecados, por grosseria e por muitas coisas, por abusos que ele afirmou ter feito. E uma das confissões dele de perdão foi porque ele pregava a palavra. Exatamente. Ele se sentiu muito coagido a falar desse assunto, né? Eu senti isso dele. Eu senti que alguém maior estava por trás disso. Porque a pessoa vinha a público e pedir perdão pelas mensagens que prega, e a gente vê e ouve as mensagens do Paulo Júnior, não são mensagens desqualificadas, são mensagens qualificadas para o Evangelho de Cristo, são mensagens totalmente cristocêntricas e teocêntricas. Como é que o Conselho vem dizer que as mensagens que o pastor Paulo Júnior prega são mensagens desqualificadas? Que o pastor Paulo Júnior é um homem desqualificado. Então tinha coisa aí. Então houve vários burburinhos. Porque, querendo ou não, as pessoas esperam que um pastor caia por causa de um adultério, porque ele está roubando a igreja, etc. Mas não foi por causa disso, e foi provado, né? Eu já trouxe vários vídeos aqui, até o pastor Flávio Amaral veio a público, pediu perdão pelas informações que ele jogou nas redes, mas eu não concordo em partes com o comunicado que a igreja deu, né, querendo ali falar a respeito da exclusão do pastor Paulo Júnior. Eu vou estar lendo aqui esse comunicado na íntegra e vou deixar a minha opinião. Lembrando que eu, há dias, entrei no Instagram da igreja, né, o Instagram Defesa do Evangelho Oficial, né, cobrei deles lá, recebi uma resposta, vocês estão vendo aí a resposta deles, e eu sabia que a qualquer hora, a qualquer momento, eles iriam jogar a nota, né, o esclarecimento, o que aconteceu, porque de fato faltou, né, todo mundo ficou no silêncio, o pastor Paulo Júnior jogou aquela bomba e ficou em silêncio, ninguém sabia de mais de nada, então foi necessário, a gente cobrou muito, e graças a Deus a igreja respondeu, né, esclareceu o que aconteceu, e eu vou estar discutindo isso aqui junto com vocês. Agora, o Conselho Diretor, Sociedade Missionária Defesa do Evangelho.
Aí está a nota. E eu concordo em partes. Concordo como a nota afirma que o pastor Paulo Júnior não cometeu adultério e nem desviou recursos financeiros. E discordo quando a nota fala que ele é um pastor desqualificado. O pastor Paulo Júnior não é desqualificado de jeito nenhum. Quem é desqualificado para exercer o evangelho é Vitória Souza, é Miguel Oliveira, é o pastor Massinho, é o pastor do tarô, né? Oráculo, né? Que teve com que o pastor Massinho consultou ele, que tirou foto com o Leonardo Salles. Quem é desqualificado para pregar o evangelho é o Leonardo Salles. E muitos outros por aí. Esses são os desqualificados para pregar o evangelho. Agora, pastor Paulo Júnior, não. Veja esse vídeo aqui, pessoal. O que Deus tem para a tua vida não é choro. É abundância de alegria. Se você tem Deus, não precisa de choro, porque Deus te chamou para ser feliz. Deus não te chamou para ser feliz, te chamou para glorificá-lo. O que ele pede ao cristão? E ele promete: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Pois qualquer um que achar a sua vida, perdê-la. E qualquer um que, por amor de mim, perder a sua vida, acha-la. Onde está sucesso nessa frase? Coloca sonhos que ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos seus olhos e ser da vontade dele para você, no nome de Jesus. Como é que a verdade é medida pelo sucesso? A verdade foi medida pelo sucesso? Ou foi medida pelos números, pela felicidade? Jesus era o maior fracassado de todos. Tinha 70 discípulos. E dura esse sermão, foi tudo embora. Sobrou 12. E vocês não vão com os outros? Dos 12, um traiu, o outro negou. Quando foi crucificado, os que sobraram, todos se dispersaram e deixou ele sozinho. Um fracasso. Porque a vida cristã não é medida por números. A verdade não é baseada em sucesso. E nós não podemos deixar isso. Então veja, pessoal. Pastor Paulo Júnior desqualificado por pregar o evangelho. Enquanto os falsos profetas está tudo qualificado, né? Enquanto os falsos profetas está tudo qualificado aí. Ah, mas ele cometeu abuso espiritual, conforme fala esse cara aqui. Veja esse vídeo aqui. Surpreendi com a confissão pública do pastor Paulo Júnior. Ele confessou que pecou, que resistiu à correção do conselho da igreja e tentou manipular e dissuadir os seus membros da denúncia contra ele. Graças a Deus ele não foi bem sucedido. Qual foi o seu pecado? Segundo ele, autoritarismo, falta de gentileza, manipulação, dentre outras coisas, ou seja, abuso espiritual. As reações ao vídeo do Paulo Júnior foram diversas, mas duas me chamaram a atenção. Daqueles que viram como exagero os pecados confessados, daqueles que passaram a vê-lo como herói por ter feito uma confissão pública. Ao meu ver, são pessoas que confundem vida cristã com legalismo, firmeza com grosseria e liderança com manipulação. Eu agradeço a Deus pelo arrependimento do Paulo Júnior, pois ele é meu irmão em Cristo, mas é preciso deixar claro que o arrependimento não apaga as marcas que o abuso deixa. Logo, o conselho da igreja agiu de forma correta e necessária, e as vítimas, que muitas das vezes são esquecidas, merecem o nosso apoio e total reconhecimento. Elas são os que mais sofrem e precisam de acolhimento e justiça. Mas eu me pergunto, se ao invés de uma confissão de abuso espiritual fosse uma confissão de abuso, e seria visto como algo exagerado? Ou ele seria tratado como um herói por ter feito tal confissão? Eu acredito que não. Então, por que, quando a confissão envolve abuso espiritual, tratam isso como se fosse algo menos grave? Ao meu ver, isso tem a ver pelo fato de muitas pessoas acreditarem que o discipulado tem a ver com controle. Vai namorar? Tem que ter o aval do líder. Vai viajar? Precisa da permissão do líder. Vai criar os filhos? Tem que seguir a cartilha de criação de filhos do líder. Vai fazer qualquer outra coisa? Precisa que o líder se posicione sobre isso. E se você não segue por esse caminho, é tratado como rebelde, como orgulhoso, como alguém que não serve para servir. Mas eu tenho uma boa notícia para muitos que me escutam. Isso não é o discipulado cristão. Isso é abuso. Isso transforma a igreja em uma comunidade opressora, onde os líderes são vistos como senhores e os liderados são tratados como seus súditos. E muitos caem nessa armadilha porque acham que ela lhe dará acesso ao ciclo mais próximo do líder. E que eles um dia vão ascender ministerialmente e ocuparão a posição que seus líderes ocupam hoje em suas vidas. Ou seja, perpetuando um ciclo de abuso. E sabe o que é pior? É que eles não percebem que essa cultura tóxica, ela destrói pessoas, ela abala a fé, ela adoece a mente e leva muitos a abandonar a igreja. E Jesus nos alertou, ai de quem tem um escândalo. Mas eu me pergunto, seria o caso do Paulo Júnior um caso isolado? Ou seria ele um sintoma de um problema maior? Muitas igrejas que brilham em suas plataformas, púlpitos, palcos e estruturas, fora dos holofotes revelam sua verdadeira face. São comunidades que estão mais preocupadas com a imagem pública de seus líderes do que com o cuidado genuíno com as pessoas. Elas querem mais saber acerca da reputação ministerial do que encarar os casos de abuso que destroem vidas. Se você vive isso, saiba que isso não é igreja, não é cristianismo, nem vida cristã. Em nome de Veja aí, será que ele cometeu abuso espiritual? Ou é esses falsos profetas que estão tendo abuso espiritual em cima das pessoas? Miguel Oliveira, Vitória Souza, Leonardo Salles, Reinaldo da Carvalho. O que eles fazem é abuso espiritual. Não o que o pastor Paulo Júnior está fazendo, não. Tudo que foi falado na nota aí, prove. Tem vídeos dele batendo em algum aluno constrangendo. E outra, cabe entre nós aqui. A sociedade hoje tá um dói-dói. Não me toque. É capaz de você olhar para uma cara feia de uma pessoa, a pessoa te processar porque você tá olhando com cara feia pra ela. Quem tá querendo trazer isso é a comunidade, homem com homem, mulher com mulher, né? Se você ficar olhando direto pra ele lá, ele pode achar você um homo e pode denunciar você, né? A sociedade hoje está sensível, está dói. Dói. Não aguenta confronto. E era isso que o pastor Paulo Júnior fazia, confronto. Agora pra ele se tornaram desqualificados. Sabe por que se tornou desqualificado, irmãos? Porque tá chegando o tempo, eu já falei isso, estamos no império do engano, aonde a apostasia se tornou verdade e a verdade de Cristo hoje se tornou desqualificada, se tornou um fardo pesado, se tornou embrulho, dores no ouvido das pessoas. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, aí acha que tá atacando, acha que tá me constrangindo. Bora ver os dois lados da história. Pessoal, ontem, dia 6 de abril de 2025, o Saulo Ataíde postou aqui no seu canal Jesus Cristo Força Alfa
Esse vídeo aí com esse título, Inadmissível, Aliança do Calvário expõe Paulo Júnior, nota nojenta e hipócrita. Ninguém observou isso. É interessante, né? Só ele que observou. Só ele que observou. Eu fiz aqui o seguinte comentário. Você e todos nós precisamos pensar o seguinte: o Paulo Júnior vai vir reclamar da nota explicativa da Igreja Aliança do Calvário? Se ele não vier às redes discordar da nota, é porque ele aceita que tudo foi falado é verdade. Ele aceita que tudo que foi falado é verdade. O próprio vídeo do Paulo Júnior, ele confessa que está desqualificado no momento para ser pastor e que vai cuidar da alma dele. Fico impressionado com o tanto de advogados do Paulo Júnior, enquanto deveriam apenas orar e confiar que nosso advogado deve ser Jesus. E aí postei o texto aí de 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Teve só 3 curtidas aí, porque, obviamente, o povo é muito passional, né? Ninguém é racional, ninguém reflete, só reage, só quer fazer vídeo de reação sem ser ponderado. E aqui você vai ver muitos comentários aí, como esses aí, ó, que eu não vou nem ler. Se você quiser ler, pode pausar o vídeo para você ler. Tá? A maioria dos comentários aí concordando, né? Concordando aí com essa fala, com esse vídeo, com esse posicionamento aí do Saulo Ataíde. Quero ver até quando que ele vai ser advogado do Paulo Júnior. Olha isso aí, os falsos saindo bem, meu Deus. Acusando o pessoal da igreja lá de ser falso. Enquanto no próprio vídeo do Paulo Júnior, ele disse que a decisão foi tomada, né, entre eles, entre a igreja e ele. Ele aceitou o que a igreja decidiu. Olha essa aqui, ó, este povo que é da igreja onde o pastor Paulo Júlio nem sabe escrever o nome direito do pastor. Vão pagar muito caro. Deus não vai deixar esto assim, meu Deus. Essa é a guerra das vozes, gente. O povo fala sem conhecimento de causa, sem deixar muitas das coisas que podem surgir vir à tona. É assim que o povo se comporta. Esse aqui chamando de evangelho Nutella, ó. A própria palavra que o Paulo Júnior usava para abusar das pessoas, para oprimir, para pesar, como ele mesmo no vídeo dele confessou, né, que ele era violento, não só nas pregações, mas com as pessoas e com membros da sua própria família, e com a liderança, com o conselho da igreja. Então, gente, o povo, ele realmente é cego, surdo e mudo, né? Cego, surdo e mudo. Então tá aí, o tanto de gente. Ó, fico feliz com tantos comentários positivos a respeito do pastor Paulo Júnior. Sempre pregou a verdade. Tá aí, gente, ó. Vou parar por aqui, porque isso aí vai longe. Então é isso, gente. É mais um react aqui dos comentários. E vamos ver até onde isso vai chegar. Hoje é dia 7 de abril, estou gravando esse react. Saiu 2 vídeos bomba aí, um no Fuxico Gospel e outro no canal do Paulo, no entanto. Eles afirmando que tem provas. E vamos ver se essa questão vai para a justiça, para essas provas correrem em segredo de justiça, esse processo, e depois que a questão for resolvida, isso vir à luz aí.
Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar toda essa situação. Isso aconteceu. Ele pediu o afastamento do ministério pastoral, dizendo que não estava qualificado para isso. Irmãos, eu discordo disso. Eu não creio que o pastor Paulo Júnior esteja desqualificado para o ministério por causa do que ele fez. Não creio. A desqualificação para o ministério, a meu ver, existiria se ele se mantivesse obstinado. Então não vejo o pastor Paulo Júnior como alguém desqualificado. Acredito que tudo isso aconteceu especialmente em virtude da fragilidade em que ele está passando por causa dessa enfermidade grave. E lamento muito por tudo que aconteceu, não tive a oportunidade de falar com ele ainda. Mas é isso, queridos. Espero que, se eu falei alguma coisa que o pastor Paulo Júnior, ouvindo mais tarde, não tenha gostado, que eu não deveria ter dito. Me perdoe, pastor Paulo Júnior, mas eu gostaria de dizer essas coisas para os irmãos, para que os irmãos orem por ele e entendam melhor o todo do problema. Uma pessoa com uma síndrome assim, uma cara feia é um tiro de canhão. E ele está padecendo com isso. Eu fico imaginando como ele se sente quando ele vê esses vídeos de ataque contra ele. Como uma pessoa doente, fragilizada, recebe isso nas redes sociais, sem poder se defender. Então, queridos, por favor, orem por esse nosso irmão e vamos seguir em frente, a fim de que as nossas perdas com isso aconteceu não sejam maiores. E ele volte depressa para o ministério. Na minha opinião, ele está plenamente qualificado para o ministério. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Eu entendo que um homem para ser pastor precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei.